Querido povo de Deus, como estamos fazendo durante esses dias, partilhando a cada dia um trecho, refletindo sobre a mensagem de Nossa Senhora de Fátima em 1917, sempre partindo da liturgia do dia. Hoje, então, nós concluímos, né? De forma muito resumida, né? Porque é um assunto bastante vasto, né? Mas creio eu que foi bastante interessante esses dias. E hoje também tem algo importante, né? Então, lembremos aqui, no primeiro dia, nós vimos o primeiro segredo, né? Que se refere ao inferno. Nossa Senhora mostra o inferno às crianças em Fátima. O cuidado que se deve ter com as almas para que não vão para lá. E por isso, a segunda parte do segredo, Nossa Senhora, ela revela um caminho eficaz que livra a própria alma do inferno e também o fiel pode utilizar esta devoção para ajudar a livrar outras almas do inferno. Somado a isso, é uma devoção também que ajudará a desagravar os pecados cometidos em toda a humanidade, principalmente os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Daí vem aquela devoção, né? Dos 5 primeiros sábados. Os 5 pecados mais graves contra o Santíssimo Coração de Nossa Senhora. Na última aparição, 13 de outubro, né? Que foram 7 aparições consecutivas. Então, na última, né? Na penúltima, ela promete um grande milagre para todos, né? Então, é no dia 13 de outubro de 1917 que acorre milhares de pessoas para a cova da Iria. Em média ali, como é narrado nos jornais da época, 70 mil pessoas. 70 mil pessoas, né? E não serviu para espalhar tudo isso para o mundo afora, né? E isso é importante, sabe por quê, povo de Deus? É bom que você observe, então, que de fato, o maligno, ele tem poder nesse mundo. O maligno, ele só não tem poder quem se reveste de Deus. Se o homem e a mulher viver nesse mundo sem se preocupar tanto em buscar a Eucaristia, a igreja, as devoções a partir de Jesus e de Maria, a pessoa se torna vulnerável, fragilizada. E o mal tem poder, né? Você nota aqui, por exemplo, 70 mil pessoas, né? Então, acorre para lá e se diz que naquele dia aquela chuva torrencial, né? Aquele negócio, né? Que parecia que, né? Querendo espantar as pessoas, mas elas correram para lá. Lama, terra, poças d'água, né? E de repente acontece a aparição. Nossa Senhora aparece e aquele templo que estava totalmente fechado pela chuva, ele abre miraculosamente. E ali os 70 mil habitantes que estavam naquela ocasião, todos eles dizem, né, na linguagem popular, na linguagem dos populares que estavam lá, o sol dançou. Tudo bem se foi um fenômeno atmosférico, né, ou algo parecido, né, isso não significa que não houve milagre. Houve, né? Mas a linguagem popular sempre foi essa, né? O sol dançou, bailou, né, e o sol parecia que ia se precipitar sobre nós, ele ficou vermelho, cor de sangue, e depois houve cores e muita luz,
E naquele contexto, miraculosamente, a chuva para, aquilo que era tudo lama, poça d'água, já está tudo seco, né? Mas nesse contexto, o que acontece? Diante desse milagre, muitas pessoas pensavam que ia acabar o mundo. Houve muitas confissões públicas naquela hora. As pessoas se ajoelhavam na lama, no barro, e dizia abertamente, em voz alta, né, tudo que fez de errado. Foi, né, isso é narrado nos jornais da época, né? Bom, depois disso, o sol, né, aí acontece que, de repente, todo mundo está seco, né? Se você pegar fotos daquela época, você vai ver, em primeiro lugar, pessoas ali, milhares de pessoas com guarda-chuva aberto. E depois as fotos seguintes, todo mundo com o guarda-chuva fechado ali, já normalmente. Né? Nesse interim, Lúcia, ela tem a visão de Nossa Senhora, vestida toda de branco, com uma espécie de um manto azul. E dessa vez também aparece São José. São José com o menino Jesus no colo, abençoando a humanidade. Essa imagem é importante porque mais tarde, anos mais tarde, quando Lúcia já está no convento, né, ela escreve as memórias dela, e ali ela conversando com um cardeal daquele período, e o cardeal fala sobre a inauguração de um instituto em favor da família, defesa da família, etc. Conversa com ela, e ela vai dizer para o cardeal, que bom que vocês estão pensando nisso, porque o senhor sabe que a batalha final, ela será dentro da família. Por isso a imagem da Sagrada Família de Nazaré no alto do céu. Nossa Senhora, José e o menino Jesus. São José e o menino Jesus. Isso se dá no último mês da aparição, em 1917. Nos primeiros meses, Nossa Senhora tinha prometido que voltaria, né, para avisar sobre a devoção ao Imaculado Coração. Foi quando ela volta em 1925. Depois de 1925, né, que ela pede, né, ali a devoção ao Sagrado Coração, ao Imaculado Coração, perdão, né, e ao mesmo tempo ela pede a consagração da Rússia. Ela pede que a Rússia seja consagrada ao coração dela, senão a Rússia iria espalhar os seus erros no mundo afora. 1929, então, ela volta a ter uma outra visão. A irmã Lúcia vai para uma capela rezar, está enclausurada, vai para a capela. De noite ela reza, um bom tempo seguido, reza de joelhos, sentada, arrumou as posições para não dormir. Chegou o momento que ela viu uma luz forte brilhar, além da luz do sacrário. E ali ela tem a visão, então, da Santíssima Trindade. O Pai em cima, o Filho crucificado, entre o Filho e o Pai, né, ali a pomba, né, do Espírito Santo. Ela vê à frente de Jesus a imagem do cálice e a Eucaristia elevada. Uma mensagem ao lado, escrito graça e misericórdia. E do lado direito da cruz, ela vê Nossa Senhora com o coração exposto ali. Né? E ali Nossa Senhora, mais uma vez, ela fala sobre a consagração da Rússia. E diz que não estão dando atenção ao pedido dela. E por isso, muitos hão de sofrer, inclusive o Santo Padre. Passa o reinado de vários papas, né? Como eu já mencionei aqui outros dias, né? Leem o segredo e guardam, leem o segredo e guardam, leem o segredo e guardam. Depois do atentado de São João Paulo II em 1981, que eles associam que parte da visão, né, que o padre leu ontem, que vê o Papa, né, sofrendo, e aí muitos tiros acontecem, né, nós lemos isso ontem.
e o Papa é atingido, então eles associam, relacionam, que se trata justamente daquele símbolo qual a irmã Lúcia tinha avisado, que o Papa subia a uma montanha, né? Uma montanha alta, cheia de cadáveres do lado, com sinais de destruição, e ali ele via que muitos bispos, depois dele ser atingido por tiros, muitos bispos, religiosos, religiosas, né? Pessoas da igreja, cavalheiros, damas, também eram atingidos igualmente. E ali, então, acontece esse cenário, né? E aí é importante, então, e eu vou ler mais uma vez textualmente, né, para não fugir da regra desses dias, o que a Congregação para a Doutrina da Fé, ela acenou para este momento. Tá? Diz assim: segundo a interpretação dos pastorinhos, interpretação confirmada ainda recentemente pela irmã Lúcia, o bispo vestido de branco que reza por todos os fiéis é o Papa. Também ele, caminhando penosamente para a cruz, por entre os cadáveres dos martirizados, cai por terra como morto sob os tiros de uma arma de fogo. A visão de Lúcia, ela diz que o Papa cai por tiro como morto. A bala desviada, né, vale a pena lembrar, foram 2 tiros, um no abdômen e outro no dedo. Aquela desviada, São João Paulo II atribui à mão de Nossa Senhora. Aquela mão que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. Foi ela que desviou. Ele atribui esta graça. Depois do atentado de 13 de maio de 1981, pareceu claramente a sua santidade que foi uma mão materna a guiar a trajetória da bala, permitido que o Papa agonizante se detivesse no limiar da morte. Observe então que quando tudo isso começa a acontecer, então São João Paulo II, ele faz aquela oração que nós estamos rezando aqui todos os dias. No entanto, ainda ali não tem uma ação explícita da consagração da Rússia. E aí continua: quem é que vai consagrar a Rússia? Depois de, né, o pedido foi em 1929, né? Então, 90 anos depois, só agora em março, 25 de março, acho que vocês se recordam, o Papa Francisco fez uma oração extensa e muito profunda, e ali teve clareza daquele pedido que Nossa Senhora fazia já desde a aparição de 1917. 1929, então ela disse: não me obedeceram, vão sofrer, a Rússia espalhará os seus erros. E aconteceu isso. Guerras mundiais, comunismo, naturalismo e tantos erros mais, que foram sendo proliferados a partir dali. Então, note que, com todo esse contexto, ainda ficou aquele guardado, o chamado terceiro segredo, né? Terceiro segredo, que na realidade não é terceiro, é a terceira parte. É um único segredo, dividido em 3 partes, que estão unidos entre si. Então, em 2000, São João Paulo II, ele resolve ir até Fátima, e lá então, ele anuncia que vai revelar o terceiro segredo. Um segredo que, para muitos, até se decepcionaram, porque talvez imaginavam que ia falar sobre fim do mundo, né?
Talvez ficou imaginando que iria se falar que a terra ia partir ao meio, né? Porque normalmente é assim que se pensa, né? Mas o segredo, né, apesar de ser segredo, nada mais é do que um retorno aos evangelhos. Logicamente que em uma linguagem atualizada, né? Então, aquele cenário todo fala-se de simbolismos teológicos e espirituais, que nós lemos ontem, né? O anjo com uma espada de fogo ao lado de Nossa Senhora que detém com a sua mão, né, ali os fogos que saem da espada do anjo, que era direcionado à terra, né? E ali então, 2000, São João Paulo II, ele concede que a Congregação para a Doutrina da Fé, ela leia e interprete e torne público. E coube principalmente ao cardeal Ratzinger, né, que depois foi ser papa, ali escrever. Logicamente que ele estudou, mas teve auxílio de tantos outros cardeais. Agora, estamos falando de uma revelação, que foi primeiramente para 3 crianças, né? Revelação que já mostra um grau dela e um teor de grande veracidade, visto que 2 dessas crianças já foram canonizadas. E que fizeram apesar de viverem pouco após a aparição, viveram 3 anos mais, mas nos 3 anos dessas crianças, elas fizeram exatamente o que a Virgem Maria tinha pedido a elas. Começaram a fazer sacrifícios, orações, penitências e tudo mais. E até no final da vida, na enfermidade delas, elas estavam ali oferecendo todo o sofrimento delas, né, em reparação dos pecados da humanidade. Bom, com tudo isso, então, receberam, né, a graça máxima que uma pessoa pode receber nesta terra, a canonização, né? Então foram canonizados. Então daí você já nota a veracidade desses sinais enviados por Deus por meio de sua Santíssima Mãe. E tanto é verdade, né, que a irmã Lúcia, que faleceu em 2005, em 3 anos somente, já está lá com o processo aberto, né? Vamos ver o que rumo que vai dar a história. Então, falando-se de revelações, revelação privada, uma pessoa, e revelação pública. O que é uma revelação pública? Revelação pública, ela denota a ação reveladora de Deus. Não é difícil de entender, porque às vezes a pessoa nunca escuta isso, né? Então parece que é outra coisa. Revelação pública, ela se refere principalmente à ação reveladora de Deus na história. Um Deus que se revelou ao ser humano desde o Antigo Testamento. Ele veio se revelando gradualmente, né, aos primeiros personagens bíblicos, né? Abraão, Moisés, os profetas, os reis, e aí vai. Ele veio se revelando gradualmente. A revelação máxima de Deus, nós aprendemos, se dá em Jesus Cristo. Ali Deus se revelou totalmente, a sua plenitude. Agora, é importante que você entenda que mesmo Deus tendo se revelando em sua plenitude, é necessário que ainda muitos compreendam o que Deus revela ao ser humano, porque muitas pessoas ainda não sabem. Tanto é verdade que hoje você vê na liturgia, né, lá os apóstolos pelejando para que muitos compreendessem que eles mataram Cristo, né, para que acontecesse, né, tudo aquilo que os profetas anunciavam. É necessário que a igreja, a partir dos apóstolos, elas sempre explicite, né, tenha explicações sobre muitas incompreensões na fé, principalmente dos mais simples. Então, é necessário que, por vezes,
quando acontecem sinais vindo do céu, o magistério da igreja, com a autoridade, contendo o depósito da fé, ele também, por obrigação e por direito, ele explique à igreja, aos fiéis, do que se trata esta ou aquela revelação. Nós bem sabemos que já houve outras revelações que foram autorizadas pela igreja. E aí nós observamos que uma revelação que era, em princípio, privada a 3 crianças, ela ganhou uma proporção gigantesca que recebeu o nome de pública. O que vem a ser, uma revelação privada. Tá? Revelação privada, o papel dela não é completar a revelação que já se deu em Cristo. Muitas pessoas confundem isso. De fato, Deus ele se apresenta, ele envia seus sinais das mais variadas formas a quem ele quiser. Nós aprendemos isso. Seja na história bíblica, a partir de 1 Coríntios 12, ou seja, nos documentos conciliares do Vaticano II, principalmente ali quando lemos a Lumen Gentium, que fala sobre o mistério da igreja e de Cristo, e depois relaciona o mistério da igreja com a ação dos seus membros, seus fiéis, e ali então é explicitado que Deus ele concede a quem ele quiser os seus dons. Tanto é verdade isso, que estamos falando de um dom concedido por Deus a quem? A 3 crianças. Dá a quem ele quer, a quem ele quiser. A quem estiver intimamente ligado e unido à igreja, ele concede dons. E quando se trata então de uma revelação privada, esta revelação ela sempre tem que estar apontando para o Cristo, nunca fora dele. Não existe uma revelação privada ou pública que desvie da revelação máxima, que é Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Aqui é bom que a igreja já aprenda a ter um discernimento claro sobre isso. Sobre muitas menções, quando se escuta por várias localidades, que Deus se revelou ali, Deus se revelou aqui, Nossa Senhora se revelou aqui, se revelou acolá, Deus está me revelando algo, Deus mandou eu falar algo para você. Às vezes tem muito isso, e às vezes o fiel ele perde um pouquinho então o discernimento do que ele tem que fazer. Então é importante que tenha esta compreensão. A autoridade das revelações privadas é essencialmente distinta da única revelação pública apresentada em Cristo. E ela é então um auxílio para o crescimento da fé, seja pessoal ou seja ela comunitária. O critério para medir o valor e a verdade de uma revelação, principalmente se ela for privada, é quando ela está ali sempre, em todas as ocasiões, apontando para a fé do Cristo Jesus. Nisso também, então, lançamos um pequenino olhar, muito minúsculo, sobre o que nós chamamos de antropologia teológica, que não é complicado. Antropologia se refere ao corpo humano. Antropologia teológica, o corpo humano, se refere a um corpo espiritual, o seu corpo espiritual. Então, esta antropologia, ela oferece 3 formas de percepção da visão, do sentir, Então, a visão é externa, corpórea, já vou dar um exemplo, você vai entender, não é complicado, às vezes só as palavras que a gente tem que ler que parece complicado, mas na prática é tudo muito simples de se entender. Depois,
temos a percepção interior. Também vou dar um exemplo, vai entender fácil. E temos também a visão que a igreja chama de espiritual. Exemplos, tá? A percepção, a visão externa, corpórea, né? É tudo isso que você está vendo. A pessoa que é dotada, né, normalmente de uma visão, né? Porque às vezes tem pessoas que às vezes têm falta de visão, mas tudo isso que você está vendo é o chamado, a visão externa, corpórea. Tá? Você está vendo aí o altar, está vendo o padre, está vendo essa visão externa, corpórea. E depois existe a visão, né, a percepção interior, né? Também é fácil você entender. Talvez alguém já te falou alguma coisa. Vamos pegar aqui exemplo de um filho, de uma filha, né? Um filho e uma filha diz para você, né, um dia, ou neto, neta, sobrinho, amiguinha, sei lá, diz para você que já é uma pessoa mais adulta, mais avançada na idade, diz para você, né, olha, eu não fui para a escola hoje, não fui para o colégio, porque não teve aula. Automaticamente o seu senso interno liga. O que foi que você me disse? É verdade isso? Ao senso interior, a percepção interna, ela busca a verdade, ela quer descobrir a verdade. Isso é o que você é chamado de percepção interna, né? Aquela desconfiança, isso que você está me falando é verdade, né? Esse senso. E depois a visão espiritual, o que acontece ali no caso, nos fenômenos, né, de visões, né? Como que acontece isso? Um Deus que criou todo o cosmos, que criou toda a criatura humana, né? Então ele criou também a alma, a sua alma. Como é que Deus se comunica com você? Através da sua alma. Então a visão espiritual, Deus se comunica com cada um de nós pela nossa alma, pelo Espírito, né? Daqui a pouquinho, domingo, a gente vai escutar uma leitura, aliás, né, esses dias escutamos, né, já Jesus falar do Paráclito, que vai ser enviado do céu e vai fazer morada na nossa alma, na nossa vida, né? Então, as três percepções, é necessário que cada pessoa tenha clareza e distinção disso, porque senão ela mistura tudo, e aí não sabe identificar o que está acontecendo. No caso das 3 crianças de Fátima, não, né? Lembra que nós comentamos? Por que Deus escolhe 3 crianças numa responsabilidade tão grande? E uma das reflexões era aquela, né, de que criança tem a alma mais pura, inocente, né? Ainda está ali vivendo sem malícia. Então a mensagem de Deus chega até ela e ela entrega a mensagem de Deus de maneira mais clara, de maneira mais límpida. Ao contrário já de uma pessoa que já sabe viver a malícia. A mensagem de Deus vem, mas se não tiver bom discernimento do que a igreja ensina, orienta sobre cada uma dessas determinações, então a nossa alma, suja pelo pecado, pode ser que na hora de transmitir a mensagem que recebeu de Deus, ela sai deturpada. Ela não sai exatamente como Deus queria, ela sai como você quer falar para as pessoas. Você escuta uma coisa de Deus, a hora que você vai falar com a pessoa, você fala aquele jeitinho puxando para você. O pecado que mora na nossa alma, que está manchando, e aí deturpa a mensagem. No caso de alma pura e inocente, não. Recebeu a mensagem, ela fala a mensagem do jeito que é. Foi o que as crianças fizeram naquela ocasião. Então, vamos lá. Uma palavra-chave que, né, o então cardeal Ratzinger, né, ele diz que tem dentro dessa interpretação, né, o anjo no céu, espada flamejante, né, querendo soltar fogo em direção à terra, Nossa Senhora bloqueia com sua mão. Então, ele diz em primeiro lugar, palavra-chave, salvar almas. Nossa Senhora aparece em 1917 com o intuito de cuidar, como mãe. Ela não quer que ninguém vá para o inferno. E por isso que ela pede, né, a devoção ao Imaculado Coração dela. Este é um caminho seguro. Este é um caminho ali certeiro de salvação, né?
Então, salvar almas, né? Ele coloca como palavra-chave, né? Qual o caminho de salvar almas? É como a mãe de Deus disse. Tem que se voltar para o coração dela. Por que o coração da mãe? Ela foi a primeira mulher no Novo Testamento a dizer sim a Deus. Ela tem um coração puro. Aprendemos na igreja que ela é a Imaculada Conceição, que ela nasceu sem pecado e se conservou sem pecado. Ali está uma alma totalmente santa, pura. Então, por isso, voltar-se para o coração dela, porque ela sabe seguir o caminho de Deus. E ali vai. Tá? Depois, né, quando se fala sobre voltar-se, né, para o coração da mãe de Deus, ainda nós vemos aquela menção, né, do anjo que ali está com a espada flamejante, e mesmo assim ele está gritando, né, em toda a face da terra: penitência, penitência, penitência. Isso daqui está em íntima consonância com o início do ministério de Jesus. Quando ele sai a pregar, uma das primeiras mensagens dele está aqui, em consonância: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão, né, ela automaticamente ela já está ali nas entrelinhas dizendo que você deve aprender a fazer penitência. Então o anjo pede penitência, penitência, penitência. E depois o anjo, né, da maneira que ele se está ali, ele lembra a visão apocalíptica do juízo final, o momento do juízo de todos nós. Será sim uma visão de anjos, né, como sempre é descrito nos evangelhos, principalmente Mateus capítulo 25, né, tem a visão final ali do juízo, onde Deus vai separar cabritos de ovelhas, bons de maus. Então terá os anjos, que vai recolher as almas santas, ali o anjo, a visão apocalíptica do fim dos tempos, né? Algo que parece ser, né, terrível. No entanto, né, a interpretação, ela diz que se trata de algo que tem que ser visto como uma bondade de Deus. Por que bondade de Deus? Porque ainda Ele está pelejando para nos salvar. Né? Porque se não existisse bondade em tudo isso, né, talvez Deus fale: deixa todo mundo ir para o inferno mesmo, então vai. Logicamente que não é isso. Deus, por amor, então Ele vai pelejando, dando sinais do céu a todo momento, né? E ali nota-se também que quando se fala deste fogo, né, que é voltado para a terra, o então cardeal Ratzinger, ele diz: se trata justamente do mesmo fogo o qual o ser humano, ele mesmo inventou. Armas, bombas nucleares, tudo se voltando contra o próprio homem. E você vê que isso acontece nas guerras mundiais, agora, por exemplo, e tudo mais, né? No entanto, quando Nossa Senhora, né, ela bloqueia ainda a ação ali do fogo, então mostra-se ali o cuidado que a Mãe de Deus terá com todos aqueles que observarem atentamente o que ela pediu. Ela defende, ela vai defender do fogo acusador todos aqueles que executarem o pedido dela. E ontem mesmo nós líamos mais uma mensagem, né, aí ele já era Papa, Papa Bento XVI. Nós líamos uma mensagem de 10 de junho de 2010, quando ele estava em Fátima, que ele dizia, né, não se iludam e pensem que aquela mensagem de Fátima se encerrou. Ele dizia, né, ainda ela é atualizada no sentido de que é necessário ainda se cumprir esse pedido, fazer exatamente, né, o que a Mãe de Deus pediu desde 1917. Repare que ela dizia, né, se não fizerem,
vão sofrer e os erros vão se espalhar. Aconteceu tudo isso em todos esses anos de humanidade, desde 1917 até o presente. Agora que o Papa Francisco, ele consagrou, né, a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Mesmo com essa consagração, seria bom que cada católico, ao menos uma vez na vida, fizesse isso que Nossa Senhora pediu, ao menos uma vez, né? Aquela devoção que eu expliquei nos outros dias, dos 5 primeiros sábados. Você não precisa responder, não precisa responder. Não sei se você já fez isso, não sei se você conhecia isso e tudo mais, né? Mas se você nunca fez, faça ao menos uma vez para agradar o coração da mãe. Vai que você faz no final, você gosta do negócio. Aí você vai fazer mais vezes, com certeza. Aí você vai fazer mais ainda por amor, não porque o padre está mandando, né? Então, é necessário, e é uma devoção, né, tão simples, porque se deduz que todo fiel católico se confessa, se deduz que o fiel católico comunga, se deduz que o fiel católico tem devoção à Mãe de Deus. Olha, tudo que ela pediu é o que já faz, só falta fazer naquela intenção, confessar 5 primeiros sábados de cada mês, receber a Santíssima Comunhão, e meditar 15 minutos do Santo Rosário ao lado dela. Pronto, ajudou sua alma. A promessa dela, qual que é a promessa? Quem fizer isso será protegido em todo o tempo, e eu assistirei essa pessoa na hora da morte. Gente, que coisa, né? A gente perde até a palavra num negócio desse. Nossa Senhora assistir na hora da morte, né? Por isso então que ela diz, né, olha, pode acontecer tudo isso, né, aquele monte de pecados que eu acabei de mencionar, mas ao final ela deixa a mensagem, né, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas como que acontece esse triunfo? Entenda bem, não fique esperando você, Nossa Senhora vir do céu com uma capa de super-herói, super-heroína, né? Uma capa lá de supermãe de Deus, alguma coisa assim, esperando. Não, se ela falou que vai, né, no final, é ela que vai vir, né? Não, o meu Imaculado Coração triunfa na vida de quem pratica. É isso que você tem que entender, né? Porque senão nem precisava dela dar todas essas mensagens. Então a mensagem dela é que o coração realmente ele triunfa, mas à medida que você se esforçar e também, né, pela sua dedicação, pelo seu amor, e aí você ir lá mostrar para a Mãe de Deus, estou fazendo agora, né? De repente aí você está escutando e fala, eu não sabia disso, vou ver como é que faz direitinho, vou fazer agora. Você pode ter certeza que se estiver brotando isso no seu coração agora, a Mãe de Deus já está te olhando. Você pode ter certeza, porque é a partir daquele momento, tá? Então é necessário que você não tenha medo ou receio de sentir o gosto de Deus por meio do Imaculado Coração de Maria. E para essa ocasião, né, aprenda a rezar o rosário. Nós fazemos tantas coisas nessas vidas, tantas coisas, e não oferecer um rosário para a Mãe de Deus, ela que faz tudo, pela igreja, pela humanidade, ela que cuida, ela que avisa antes, ela avisa o que vai acontecer, ela que carrega no colo, que segura, que afaga, que protege, que elimina o mal, que coloca a mão na frente do mal, para não acertar você, sua casa, seus passos. Será que a gente não consegue tirar da alma aquele sentimento de assídia, né? Que quando vem na alma a preguiça, né? Existe a preguiça corporal
E quando acontece em relação à oração, à alma, nós chamamos de assídia, uma preguiça espiritual. De onde é que vem a preguiça espiritual? Gente, é fácil, vem do demônio. E aí a pessoa sente aquilo, ela se acomoda, ela acha que está tudo bem, falar, estou preguiçosa para rezar mesmo, estou preguiçosa para ir na missa, estou preguiçosa para confessar, então é isso mesmo. A pessoa está aceitando a ação do maligno na vida. Ela está concordando com aquilo. Agora, quando você se acostumar, se libertar disso, pelo poder da oração, e principalmente nessas ocasiões, né, pelas mãos de Nossa Senhora, você vai ver que a assídia, ela começa a passar longe da sua vida. A hora que você falar, vou rezar, aí o inferno treme, porque a sua oração vai te ajudar e você vai ajudar muitas outras almas. Querido povo de Deus, encerramos aqui esses dias, né, que particularmente me fez muito bem, né, porque quando a gente tenta ensinar algo que é bom, que vem de Deus, além de fortalecer mais a nossa vida espiritual, nós notamos que muitas pessoas podem ainda seguir todos esses caminhos. Então, mensagem final, tá? Se você já fez isso, você sabe que é bom. Faça de novo. Se você nunca fez isso, já saia daqui hoje com esse propósito. Devoção dos 5 primeiros sábados, para desagravar os pecados que eu cometo contra a Virgem Santíssima e para desagravar os pecados que a humanidade agravam o seu Santíssimo Coração. Olha, talvez você nem vai imaginar como Nossa Senhora ficará feliz. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!